Sejam bem-vindos ao podcast da Strong Business School. Conversa Strong é uma rotina que nós temos na faculdade que tem por objetivo trazer empresários para nós conversarmos sobre empresas e negócios. E estamos recebendo aqui nesse podcast um empresário muito representativo da região, que é o Bruno Patriani. Ele é CEO da construtora Patriani, que nasceu em Santo André, e nós vamos ouvir um pouco do case Patriani. E também nós temos aqui o Diego, um aluno formado pela faculdade, é um alumni. Eu sou o professor Valmir Conde, coordenador de programas acadêmicos da faculdade. Eu coordeno o projeto Consultoria Estratégica de Negócios, que eu vou comentar um pouco mais no final do nosso bate-papo. Diego, sua vez. Bacana, obrigado, professor. Eu sou o Diego Cabral, alumno aqui da Strong Business School. Estou hoje honrado e vestindo literalmente a camisa da Strong Business School nesse importante bate-papo. Hoje fazendo a função de co-host aqui, ajudando o professor Valmir na apresentação, com a honra enorme de receber o Bruno Patriani, como o professor bem colocou, muito representativo para o segmento imobiliário, gerando muito valor não só para a cidade, mas para toda a região. Bruno, prazer em recebê-lo, satisfação enorme, realmente. Estamos muito contentes em tê-lo aqui na nossa unidade de Santo André. Mas, Bruno, fale sobre você, sobre a Patriani, que é um case de sucesso na região e de muita representatividade, como o próprio Diego comentou. Obrigado, professor. Primeiro, queria agradecer aqui o convite. Feliz, me sentindo em casa aqui. Diegão, obrigado também pelo convite. Estou à disposição para contar um pouquinho da história da Patriani. Começamos há 11 anos, né? Aqui no ABC, né? Sou um cidadão do ABC, a Patriani é do ABC, embora hoje a gente já esteja em 13 cidades, e eu estou super feliz. Obrigado pelo convite, e vai ser um prazer conversar um pouquinho com vocês. Muito bom. Bruno, o que é importante, né? Nós somos uma escola de negócios, e todo negócio tem as suas particularidades, né? Então, o que eu gostaria é que você fizesse um timeline exatamente da Patriani, né? Como começou, quais foram os desafios, né, iniciais e os desafios futuros, né? Que todo negócio ele tem o chamado, que eu falo, 2 L's, tem que ter lucro e longevidade. E vocês, em 11 anos, já tiveram um crescimento exponencial. Bruno, então conte do negócio Patriani desde a origem. A Patriani começou, a Patriani é meu sobrenome, né? Fundado pelo Walter Patriani, meu pai, e muito ativo na empresa até hoje. E a ideia da Patriani lá no começo, lá há 11, 12 anos atrás, foi atender algumas dores do mercado, Valmir. Nós chegamos a ter 40 apartamentos como clientes, né? De construtoras de São Paulo, do ABC, do interior. E a gente não conseguia entender como as construtoras vendiam sem atender as necessidades dos clientes. Então, lá no passado, eu estou dizendo há 15 anos atrás, 20 anos atrás, tenho 32 hoje, mas desde novo, Bruno? Desde moleque eu ia com o Walter nas reuniões de entrega de apartamento, de assembleia, de condomínio, eu sempre fui. E o Walter já mais experiente, né, experiente no setor de turismo, inclusive trouxe muita experiência desse setor para a construção civil, mas o setor da construção civil no passado, e assim um pouco até hoje, ele não se adequava às necessidades dos clientes. Sem quase nada de personalização, muito entulho era jogado fora no apartamento por conta de o apartamento ser sempre repetido. E se a gente vende um imóvel, a gente vende para a família, para aquilo servir um lar. Eu não vendo um conjunto de paredes, né? Eu não quero vender parede e piso, a gente quer vender um lar. E as construtoras, no passado, a gente se incomodava de não conseguir ter comprado um lar ou uma planta personalizada. E ao longo desses 40, 50 apartamentos aí que a gente comprava, a gente aprendeu que eu não conseguia mudar um ar-condicionado, eu não conseguia mudar um piso, eu não conseguia mudar um azulejo, eu não conseguia mudar a cor da parede. Isso custava muito, porque nós tínhamos que fazer isso depois da construtora me entregar a chave. E a gente falou, não dá para melhorar um pouco esse processo, né? Então, muita gente que está ouvindo a gente aqui, agora nesse momento, que já passou por uma reforma ou pegou um apartamento na planta, está falando, é verdade. Eu tive que pegar a chave da construtora para daí começar uma segunda obra. Né? Para daí sim você correr atrás de um pedreiro, de um marceneiro para trocar a bancada da cozinha, que você não gostou, que a construtora te entregou. Mas ela podia ter perguntado para você qual que você queria antes. Um custo e um tempo não programado, né, Bruno? Exato. E aí o cliente paga alguém para tirar essa pedra, por exemplo, da cozinha, que ele não gostou da cor,
e joga na caçamba na frente do prédio. Então, quer dizer, os três perdem, né? A construtora porque não vendeu mais para o cliente porque teve que pagar alguém para tirar um item novo, zeradinho, e jogou no meio ambiente, que é o terceiro carinha que perde nisso, porque só de entulho que ele recebe de construtoras novas e é um montante muito significativo. Sim. Então, esse foi o principal motivo aí que levou a Patriani a se inventar como construtora e ser como se fosse uma startup. A gente gosta de falar que nós somos quase uma startup para resolver esse problema, entre outros, né, que foram aparecendo, mas principalmente esse problema de tentar entregar o apartamento para o cliente cada vez mais completo e personalizado. O nosso sonho é entregar para o Valmir, entregar para o Diego o apartamento daqui a uns anos, Diegão, com o enxoval, com o prato, com a cor da toalha que você vai ter me falado antes, e eu vou pegar aquela toalha para você, aquela louça, sabe? Cada vez mais completo. Isso sempre criando diferenciais, porque vocês tiveram uma pegada de diferenciação muito forte, né? Vocês pegaram rápido isso, implementaram nos empreendimentos, né? E hoje o cliente Patriani, ele sabe o padrão de qualidade que realmente vocês entregam para o mercado e vocês têm clientes recorrentes também com relação aos lançamentos. Exemplo, você está lançando o Splendor Jardim aqui na Avenida Industrial, quase em frente à faculdade. Sim. Então, com certeza, você deve ter clientes que já compraram apartamentos em outros locais e voltam aqui porque sabe que realmente esse case, que é um case de sucesso, é um mega empreendimento que vai ter aqui na faculdade, aqui em frente, né? E o cliente acaba sendo recorrente porque conhece exatamente, né, os detalhes que a Patriani se preocupa na entrega. E vocês têm uma pegada, né, digital muito forte, não é isso, Bruno? Então, até conversando com o Diego sobre os diferenciais que a Patriani tem, então vocês estão atuando muito forte na tecnologia, atuando muito forte na pegada digital, e aí você comentou nessa última fala sua a questão do entulho, e vocês já estão trabalhando, né, a questão do ESG, Environmental, Social e Governance. Isso. Então, Bruno, fale um pouco da tecnologia, da digital, forte que vocês trabalham, e também a questão do ESG que vocês já estão trabalhando. Legal. São itens que eu gosto de verdade de falar. A Patriani se posiciona no alto padrão tecnológico. O que é um alto padrão tecnológico, Bruno? O apartamento é de alto padrão. Hoje é uma pergunta muito aberta de se fazer. O que é um apartamento de alto padrão hoje? Depende muito de onde você está, da metragem que você precisa. Um apartamento de alto padrão hoje não é necessariamente um apartamento de 300 metros. Por exemplo, eu não preciso de um apartamento de 300 metros. As famílias hoje estão ficando menores. E a gente estuda muito tendência, né? Até porque o apartamento ele tem que ser funcional, né? Ele tem que ser funcional e vai te servir uma vida. Você não você não está no mesmo momento de vida a tua vida inteira. Então o Diego precisa de um apartamento hoje de 90 metros. Daqui 3 anos ele vai querer um de 150. Daqui mais 7, 8 anos, ele vai ter os filhos dele quase saindo. Depois ele vai olhar para o apartamento dele de 250 metros e vai falar, pô, tá grande de novo. Perfeito. Não quero mais 250 metros. Volta o ciclo, um apartamento de 100 metros fica legal, porque tá provavelmente só ele e a esposa. Então a gente olha todo esse ciclo e tenta prever as tendências. Então um apartamento hoje de alto padrão tecnológico, ele tem uma tecnologia legal, super bacana, embarcada no apartamento, só que ele tem a mesma coisa de um apartamento de 45 metros, a Patriani hoje está de 45, a 200 metros. Qual que é a diferença? O número de suíte. Uhum. Então eu tenho de uma suíte a 4 suítes. Mas todos os apartamentos vêm com a vaga para carro elétrico, vem com a fazenda solar, já vem com piso, vem com box, vem completo, vem com aquecedor, já vem com aquecedor, vem com a geladeira sendo atendida pelo gerador do prédio, já vem com as janelas sendo atendidas pelo gerador do prédio, depois a gente pode falar um pouquinho mais desse assunto, vem com o prédio todo já sendo LED, atendido por LED. Então a gente coloca muita tecnologia além de itens de sustentabilidade que impactam positivamente no bolso do cliente, com um condomínio mais smart, com um condomínio mais bacana. Por exemplo, o Splendor Jardim, 9 mil metros de terreno, diversos itens de lazer. Quem olha aquilo, né, quem olha a maquete fala, Bruno, esse condomínio vai ser uma fortuna, deve passar de R$2.500, R$3.000 o condomínio. E não, lá hoje a gente está R$950 no valor do condomínio. Por quê? Porque a gente tem vários itens que acarretam no desconto do condomínio. Por exemplo, o elevador. O nosso elevador hoje ele abate 70%
70% da energia elétrica que ele mesmo usa. Certo. Então, você imagina o elevador, que legal. O elevador num prédio é um item que o dia alto inteiro custo. Consome muita energia, né? O dia inteirinho. Né? Então, ele tem uma tecnologia que chama Regen 2. Então, o elevador que desce, na frenagem da descida dele, ele gera uma caloria para o próximo elevador que sobe. Então, o que sobe gasta menos energia. Ou usa a que já foi gerada. Quer dizer, 70% de economia. Isso no condomínio vai pesando positivamente. Então, a fazenda solar, outro item super bacana. Então, Bruno, além de você ter essa economia, porque os motores eles regeneram a energia, você tem ainda a energia solar, que favorece mais ainda para que otimize o custo fixo do condomínio, né? Exato. Né? Essa E pegada. a fazenda solar, né, que são placas solares no topo do prédio, inclusive, olha que história legal, e a gente gosta de falar disso, porque para a construtora teria sido melhor no Splendor ou qualquer outro prédio, que eu estou falando Splendor porque é vizinho nosso, quase de muro aqui, e seria melhor para a construtora, para a Patrani, ter vendido coberturas, certo? Sim. Porque é um apartamento área, maior e é um apartamento de maior valor agregado no último andar. Então, eu teria vendido aquelas coberturas fácil, só que não tem cobertura. Por que a gente fez? Nós abdicamos das coberturas nos últimos andares, não vende-se cobertura, todos os apartamentos são iguais, para no último andar eu colocar a fazenda solar. Então, eu tenho todos os prédios, todas as 162 unidades sendo beneficiadas pela economia de energia que a fazenda solar traz. E não só 4 ou 6 coberturas felizes comigo, né, porque compraram as coberturas, mas eu tenho 162 apartamentos felizes, porque vão ter o condomínio mais barato em relação a se não tivesse a fazenda solar. A fazenda solar aqui nesse prédio, ela passa de 50% de economia na energia elétrica. Você imagina um condomínio que gastaria 7 mil, 8 mil reais por mês de energia. Por conta da fazenda, ela vai gastar 3.500 reais. E você pega essa economia vezes 12, pega essa economia vezes 10 anos. Sim. Né? Perfeito. É incrível, né? Amortizar rapidamente todo investimento feito na fazenda solar, né? Você consegue ter um retorno, um payback rápido, né? O payback, o pessoal de fazenda diz, claro que depende da área que você tem e da localização, tudo. Mas o payback entre 5 e 7 anos é ok, razoável. Para o nosso cliente é payback 1. Né? O cliente pagou. Já recebe isso, já está no método. E no dia 1 ele já começa a usar e já começa a ter o abatimento. Bacana, esse é o E, né? O environment do ESG, e dá pra ver que a Patrani é muito forte nisso, né? E, inclusive, vocês fizeram uma obra de arte aqui na cidade, que foi a árvore, né? A árvore solar do empreendimento corporativo de vocês. Como foi do Serafina? Como foi a ideia pra fazer isso? O que vocês pensaram? Diego, antes, só para complementar, tem uma história interessante, conversando com o Bruno agora há pouco, né? Eu passo diariamente em frente ao Serafina. Acompanhei desde o início a construção. E eu perguntei para o Bruno o porquê do nome. E o Bruno, aí você conta a história que eu achei muito bacana. Legal, a história do nome, por que o Serafina? Serafina é o nome da minha avó, o nome da mãe do meu pai. Hoje já mora no céu, mas ela sempre foi muito... A família italiana sempre gostava de terras, né? Veio de uma família muito pobre, o Walter e meus tios, uma família... Todo mundo trabalhou muito, meus avós trabalharam muito para poder dar uma vida, assim, mais ou menos para os meus tios e para o meu pai, que graças a Deus tiveram um sucesso na vida, né? Trabalharam muito também. Mas ela sempre gostava, ela sempre falava para os filhos, compra uma terrinha, terrinha ninguém leva, terrinha está sempre lá, valoriza. Então, né, de vez em quando os irmãos conseguiam comprar um terreno e aportavam em terra por conta das dicas da avó Serafina. Que é a avó Serafina. Então aí o Walter fez essa homenagem, né? É um dos prédios mais modernos de Santo André. Ela estava viva ainda quando recebeu essa homenagem? Não, mas é uma homenagem que a gente fez e é num prédio super moderno em Santo André. Inclusive tem um item super legal que são a fachada deles. Quem passar na frente vai reparar que a fachada dele é de uma cerâmica meio cor de bronze, assim. Aquela fachada tomou banho de nanotecnologia. Reduz temperatura. Uma vez na vida só. Além de reduzir a temperatura, ela anula as moléculas de monóxido de carbono. Então a gente limpa o ar de 92 carros por dia. Então quando o carbono bate nela, ela tomou esse banho de nanotecnologia, ela anula um pouco, né, de 90 carros por dia, que já é uma parcela legal,
que rodam 30 km por dia. Vai até a Paulista e volta. Você rodou 30 km. Então, esse ar você tem neutralizado pela fachada do Serafina, entre outros itens, né? Muito bom. Eu acho isso incrível, porque, professor, a gente que lida com negócio aqui, com alunos, inclusive, que estão em grandes empresas, em posições de destaque, tomando decisões diariamente de investimento e de análise de custo, tem uma coisa que sempre a gente tem que levar em consideração. A relação custo, mas a relação sustentabilidade. Porque a gente não tem longevidade, que é o L que o professor colocou também, se a gente não tiver longevidade do planeta. Então, quando eu vejo ações como essa, que inspiram empreendedores da nossa região, da nossa cidade, a também fazer empreendimentos mais sustentáveis, basicamente é uma mensagem, é uma mensagem que a gente passa para esses empreendimentos de, cara, nós queremos ter mais tempo de vida, nós queremos ter um planeta mais sustentável para que os negócios também sejam mais sustentáveis. Então, está super relacionado, né? A longevidade, meio ambiente e lucro. E aí tem um ponto importante, né, Diego, que eu falo sempre também, quando a coisa começa a tomar corpo, exemplo, novamente sobre o ESG, todas as ações que a Patriani toma, né, conduz, vocês puxam uma tendência e alguém vai no vácuo também, correto? Porque ninguém quer ficar para trás. Então você acaba carregando na cadeia produtiva, vocês trabalham também com os seus fornecedores essa pegada aí, né, para trabalhar dentro do mesmo conceito, da mesma filosofia que a Patriani, os fornecedores. E, com certeza, né, os concorrentes e outras empresas acabam pegando o vácuo, então isso contamina positivamente para um ambiente mais saudável, né? Sim. Muitos fatores aí, viu, Bruno, né? A fazenda, respondendo a pergunta do Diegão, a árvore, ela está no pé do Serafina. E aquela, Diegão, foi a primeira árvore em passeio público do Brasil. Aqui em Santo André. Nossa, muito bom. E isso está escrito na plaquinha. Tem uma plaquinha de inox lá nela. E para quem está se perguntando o que é a árvore, né? A árvore, gente, é um mobiliário urbano. Ele é branco, mas ele ganha uma iluminação noturna à noite. Então, setembro amarelo, ela fica amarela. Então, aquilo fica verde, azul, vermelho, branco, a cor que tiver no LED. Para fazer alguma homenagem. Então a gente colocou as bandeiras de Santo André, por exemplo, no aniversário da cidade. Então a gente vai mudando as cores. E ela é mobiliário urbano com placas solares em cima, né, com algumas pétalas, né, 9 ou 10 pétalas em cima, de modo que uma não faça sombra na outra, porque tem uma placa solar em cima. E lá você consegue carregar um patinete, uma TV, bacana, e na frente dela tem uma vaga para carro elétrico também. E tinha que ser na frente do Serafina, né? Com certeza. Sim, incrível. Bruno, vamos lá, um ponto importante. Fale sobre a Patriani em números. Vamos lá, que Quais os big numbers aí da Patriani, né? Novamente, né, devido a esse crescimento exponencial, né, vocês têm uma história muito robusta para compartilhar, né? Então, a Patriani em números, ela é muito importante, porque depois eu vou falar com você, né, pedir para que você comente sobre, né, a gestão da Patriani, né? Isso é um case para nós também. Nós somos uma escola de negócios, então você tem uma experiência fantástica e muito para compartilhar. Mas a Patriani em números hoje? Os big numbers? Isso. Alguns que eu tenho de cabeça. 11 anos. Isso. 750 funcionários. Mais ou menos 360 funcionários. 370 funcionários na parte de incorporação e a outra metade na parte de construção, o que dá exatamente 25 canteiros em andamento. Hoje, 25 canteiros nessas 3 cidades e 23 prédios já entregues, 23 prédios totalmente entregues. Brasil, né, Bruno? Nível... 23 no Brasil, quer dizer, toda a operação. A gente não vai até... A gente também não sai do estado. Estado de São Paulo. São Paulo. Também vamos colocar 200 quilômetros. O que é 200 quilômetros? É a área de atuação dessas 13 cidades que a Patriani está hoje. 750 funcionários, 1 bi e 200 de VGV o ano passado, já vendido, não de valor geral, de venda, mas também não de lançamento, mas de venda, o que é muito diferente. E esse ano, 1 bi e 300. Por enquanto, de lançamento, e se tudo der muito certo, até o final do ano, 1 bi e 300 de venda. Não só de lançamento. VGV, então, é isso. VGV, muito bom, hein? É a nossa meta. 50 prédios, né? Claro que eu tô 3 aí
em lançamento, 3 em lançamento para agora e mais 2 até o final do ano. E aí, Bruno? 5 lançamentos aí nos próximos 3 meses. Assim, né? Espanta os números, São né? grandes números. O que espanta é o curto espaço de tempo e os números que você falou agora, correto? E aí, são 50 empreendimentos lançados já, e aí são por volta de 5.530 apartamentos, não é isso, É isso Bruno? aí. Fizemos uma continha de padeiro, como eu falo sempre, rapidinho, então se você pegar os números, dá por volta de 1,4 apartamento por dia, né, Bruno? Legal. Fizemos uma continha rápida aí, né? Sim. Então, são números que realmente surpreendem, né? Dentro do negócio em que atua, né? E o pouco tempo, novamente, como eu falei. Diego, desafio. Nós temos na faculdade muitos alunos com empresa familiar, né? Que eles trabalham na empresa familiar e você conhece colegas seus aqui da faculdade que já são formados e alguns Estão na linha sucessória, estão na faculdade e estão na linha sucessória. Bruno, como que é ser o sucessor da construtora Patriani? Você, jovem, 32 anos, já carrega nas costas assim, uma baita responsabilidade, correto? Fale um pouco também sobre isso, porque você serve de inspiração tanto para os nossos alunos que estão na faculdade, que vão acabar tendo como consequência, eles vão ter que dar continuidade ao negócio da empresa, né, dentro dos 2 L's, lucro e longevidade, certo? E outros também que vão nos ouvir e que quer pegar assim, né, os seus ensinamentos, as suas dicas. Que legal. Pergunta legal, porque claro que o Walter, o nosso sócio, ele faz sombra, né? Ele acaba passando muita coisa pra gente, um executivo de 40 e só na empresa de turismo, ficou 45 anos, cara, inteligentíssimo, sou fã do Walter, mas essa sucessão é bacana, é divertida. Você sabe que eu não trabalho, Valmir. Eu vou lá, segunda-feira de manhã, pra mim, não é um problema. Porque faz o que gosta. O segredo do sucesso é fazer o que gosta, né? Segunda-feira, pra mim, eu não vou mal-humorado pro escritório. Por quê? Porque a gente gosta de imprimir a marca nos bons resultados, a gente gosta de realizar os sonhos dos clientes. Pô, são imóveis legais que a gente está construindo. A gente também tem que dar valor e falar, pô, a gente está puxando uma fila de algumas outras empresas, alguns consultores que, querendo ou não, acabam olhando por que a gente faz e tentam imprimir no prédio deles também, né? Então, é um mix super bacana. A escola do Walter, cara, muito antenado, incansável, né? E um pouco do que eu, com 32 anos, tento trazer um pouquinho para a Patriani também. Por exemplo, o digital, que você disse na outra pergunta lá, Valmir. A gente gosta, e eu sou, teoricamente, né, o pessoal teria que falar, não, tem que ser o cara do digital, site, não tem mais ponto de venda físico, decorado físico, vai cair por terra. Essa é a maior bobagem que alguém pode falar, principalmente numa construtora que vende uma planta legal, é falar que o decorado físico não vai mais ser tão importante assim. Então, eu sou o do contra. Né? Eu gosto de falar que a Patriani é muito... a gente caminha o percurso digital, com F, que é o mix do físico com o digital. Então, a captação desse cliente cada vez mais vai ser pelo mobile, vai ser pela internet, estou de acordo, tem que ser cada vez mais pensado, até porque é cada vez mais caro. Só que a apresentação do meu produto para o que eu vendo, para mostrar para a família desse cliente, que hoje a média do nosso cliente Patriani é exatamente 49 anos. Se eu pegar todos os produtos e dividir por todos os números de vendas, dá exatamente 49 anos de idade. Esse cara gosta de ver um decorado físico, sabia? Ele adora ir lá no stand e ver o decorado, sentir o tamanho, e sentir o espaço, sentir a iluminação, colocar o carro dele na vaga. Então a gente vai muito para o digital, cada vez mais técnico digitalmente na captação do cliente, só que proporcionalmente cada vez mais interativo, mais parque de diversões, mais sinestésico no stand de vendas físico. Então tem a pizza com vinho, tem uma experiência gastronômica também, e aí se você quiser também posso explicar por que isso, Bruno. Com vinho, tem o decorado, tem vaga decorada, tem o test drive do sol, o cliente já sabe se o apartamento dele no stand de venda, gente, já sabe. Incrível. Se pega sol da manhã, se pega sol da tarde. Então a gente dá uma experiência que se o cliente não for
comprar o apartamento da Patriani, ele com certeza vai fazer as perguntas que nós respondemos no stand da próxima construtora. Porque às vezes ele não compra, eu não gostei de sua localização, minha vida é em São Paulo, eu queria, você não tem esse apartamento em São Paulo, eu não quero. Ok, só que esse cliente vai chegar lá na outra construtora e vai fazer as perguntas que eu respondi. Aí vai ver, pô, se essa construtora tivesse aqui em São Paulo. Quando ele coloca no balanço, né? Então a gente tenta vender sempre a marca antes de vender apartamento. Vender apartamento é secundário pra gente. Sim. A gente Professor, a marca. desculpa cortar, Brunão. Imagina. Você vê que ele é tão apaixonado pela venda e pelo negócio que ele tá sempre ali vendendo, né, a ideia. Eu vou ser um pouquinho mais incisivo, até porque eu conheço o lado do aluno e que tem muito essa dúvida ainda na questão sucessória. Brunão, deixa eu ser até um pouco mais objetivo nisso. Me explica uma coisa. Aí voltando pro lado de quando você foi consultado, que eu sei que tem uma história que você foi consultado pelo seu pai lá na época sobre a ideia do negócio também. Eu queria entender assim, da negócio Patriani, né? O que você achava? Você ainda era muito jovem, você tem 32, a época o negócio tem 11 anos, então você tinha na faixa de 21, 22 anos. Levando isso para nossa vida aqui, do aluno que está nessa fase de 21, 22 anos, no curso de graduação e pensando, cara, eu vou embarcar no negócio familiar, né? Como foi para você essa etapa em si, assim? Tipo, tenho 21 anos, meu pai está começando um negócio aqui, né, da Patriani no mercado imobiliário. Você gostava? Tinha relação? Que momento que se deu essa entrada sua, de fato, dia a dia? Foi estágio? Foi seguindo as etapas do negócio e até chegar como CEO que é hoje? Foi... Eu só vendi a vida toda. Eu fiz administração, só vendi um pouquinho de passagem aérea em loja de shopping. Acho que foi o primeiro baque, assim, porque eu era muito tímido. Então, lá eu perdi um pouquinho da timidez, tinha que atender o cliente naquela hora. Balcão. Era um shopping de São Paulo, então era aquela muvuca de sábado. Por influência do Walter, que veio do setor de turismo. Então, eu falei, bom, vou tentar a carreira do Walter aí, vamos ver que fundo que dá. Gostei, mas não me apaixonei. E aí depois a gente fui fazer um outro negócio em Perdões, uma cidade pequena do lado de Atibaia, rural. Então, eu lidava com cevada, milho, eucalipto. A gente fazia compra e venda de mantimentos e fazia leilão de gado. Gostava também, mas... Interessante, hein, Bruno? Sabe, só vendia, Valmir. Mas também nada. Aí também foi por influência do Walter que a gente precisava de uma ajuda lá. A gente teve um administrador que teve que sair da fazenda, que era uma empresa, né? Aquilo lá tinha funcionários, a gente tinha que pagar folha, tinha que dar receita. E aí eu aprendi um pouquinho mais também e imprimi o que eu tinha aprendido em administração. Sim. Mas daí, por conta da história que eu contei lá no começo brevemente, o Walter perguntou para mim, eu com 20, 21 anos, se eu topava participar da construção de da formação de uma construtora. Eu falo para ele até hoje, foi a tua pergunta mais irresponsável. 21 anos. Por que foi perguntar isso, Quem que pergunta para um moleque de 21 anos se ele quer seguir? É muito novo. Com certeza. Eu, na época, era muito menino. Né? 21 anos, é difícil você escolher se você vai querer fazer aquilo a vida toda. Já tinha acabado a graduação? Oi? Já tinha acabado a graduação? O curso de administração? Não. Ainda não, né? Então, estava ali, né? Ainda... finalmente tentando saber o que queria ou não é isso, Bruno? Talvez. Exato. Né? Eu tinha travado ela um tempo para casar as duas coisas, o trabalho e a administração. Eu sempre via meus primos mais velhos trabalhando nas empresas, então eu queria fazer um curso rápido para ir trabalhar logo. Olha a cabeça. Eu falei, e Walter queria que eu fizesse engenharia, inclusive. Tá. Falei, não, engenharia não. E civil, talvez, ou não? Civil. Não, tinha que ser civil. Civil. Porque engenharia, qualquer engenharia, mas se civil, melhor ainda. Mas eu acabei que não fiz engenharia e estou aqui no mercado. Mas respondendo a pergunta, foi de muito trabalho. Eu não comparo o que eu aprendi, principalmente nos primeiros 3, 4 anos da Patriani no mercado imobiliário, porque eu era uma esponja, eu não sabia de nada do mercado imobiliário. Né? Sabia, claro, a visão de cliente, que a gente participava como cliente de outras construtoras, mas tocar uma empresa estando do outro lado da mesa é completamente diferente. E foi assim, de muito trabalho, muito aprendizado, e eu sempre ouvi muito. Então eu sempre sentava à mesa com alguém que sabia muito o que eu tinha de vida, o cara tinha de mercado. Então eu fechava a boca e ficava ouvindo. Boa. Né? Com executivos imobiliários que faziam reunião com a gente, com arquitetos, pessoal de planejamento financeiro, bancos. Fechava a boca e ficava ouvindo com toda... Aprendendo, né, Bruno? É a curva de aprendizado. Até porque com 21, 22, 23 anos, eu tinha de vida o que eles tinham de mercado imobiliário. Quer dizer, então
não dava, eu ficava quietinho. O Walter sempre me inseriu nas reuniões também, então foi muito bom, foi tranquilo, mas de muito trabalho, muita porrada, erros, lógico, porque só erro. Se você toma atitude, você vai errar. Né? Mas o mais importante é aprender com eles e não repeti-los. Perfeito. Então, Miriam, na Patrani, se alguém for fazer alguma coisa nova, pode errar, à vontade. Agora, errar no que você já deveria ter acertado, não é correto. Erro novo não, né? Ver o que está acontecendo, né? E erra rápido. E aí a gente vai imprimindo essa filosofia de qualidade, até por nós mesmos. A gente gosta de fazer o trabalho bem feito, nada pela metade, Diego. Então, é uma escola que eu aprendi com o Walter, a sucessão ajudou a gente nisso, mas caiu no colo eu gostei. Diferente dos outros dois negócios. Caiu no colo e falei, pô, que bacana. Não tem rotina, trabalho final de semana, trabalho até tarde. É cansativo? É cansativo. Mas trabalhar direito tem o seu preço. Perfeito, isso. Né? Você busca sempre inovação, sei que você teve em Israel recentemente, né? O Vale do Silício. Vale do Silício, perdão, buscando conhecimento. O que eles estão fazendo lá, que de repente você pode contar um pouco pra gente aqui, que você já tá olhando? Os mais de imediato, acho que é o Tesla, né? Que a gente deixa como nosso garoto propaganda dos carros, das vagas para carro elétrico, que eu tive essa ideia lá. Né? Lá principalmente o Vale do Silício, ali em Califórnia, é difícil você ver um carro que não seja elétrico. Sim. Né? Tesla hoje, principalmente naquela parte, e no Canadá, manda ainda no mercado imobiliário, a BYD agora também está vindo bem forte. E a gente gosta de ficar estudando esses assuntos, porque o teu lar engloba esses assuntos também. O teu apartamento, você vai colocar teu carro para o que você usa lá para abastecer, para carregar, né? E é uma tendência, porque na época que eu fui, os carros elétricos já tinham passado de 5% de produção mundial. Quando algo passa de 5% de produção no mundo, não é mais tendência. Já é escalável. Já pegou e já é questão de consolidou, né? E é o que aconteceu com os carros elétricos, que hoje tem cada vez mais autonomia e um custo cada vez menor. Claro que ainda falta, principalmente aqui no Brasil, que primeiro vem a demanda e depois a infra. Né? Lá é o contrário, lá primeiro vem a infra, agora tá vindo a demanda. Mas a gente sabe que aqui é Brasil, vai demorar, mas vai chegar. Só que um prédio precisa estar pronto para daqui 30 anos, não é para estar pronto para daqui 3 anos. Eu preciso saber qual que vai ser a tendência do teu filho, qual que vai ser a tendência da próxima geração. Posso não acertar, mas alguma coisa nós vamos, a gente vai tentar. O Tesla é o mais, acho que é o mais prático de imediato, né? A inteligência artificial, a gente tenta colocar algumas ferramentas na Patriani. Hoje ela assessora mais a Patriani desse lado da mesa. Não consegui colocar muita inteligência artificial ainda para assessorar a vida do cliente. Nós já temos algumas ideias aí para o cliente conseguir escolher, por exemplo, a pedra que ele quer na cozinha, o porcelanato, o formato da lâmpada dele, da luminária dele, sem um contato humano, se ele quiser, porque como a gente falou, nós somos digitals. Então, quer dizer, se o cliente quiser, inclusive nós temos um aplicativo também que nós lançamos recentemente. Se o cliente quiser, ele consegue fazer o que ele quiser sem conversar com nenhum colaborador da Patriani. Mas se ele quiser, no primeiro toque, vai ter alguém humano para conversar com ele e tirar a dúvida dele. Então, isso é muito legal. Todo dia por semana, assim. E eu acho que isso a gente vai um pouquinho contra a maré, né? Porque as construtoras robotizam o atendimento. Isso. Nós também teremos. Se o cliente quiser, ele resolve tudo, pega o boleto dele, vê quanto está o saldo dele atualizado, ele consegue abrir uma assistência técnica pelo aplicativo sem conversar com ninguém. Só que se ele quiser, ele liga no 438-0666, primeiro toque tem alguém humano para falar com ele. Facilidades, né? Isso é que o cliente quer, né? Essa é a expectativa de você ter agilidade na resolução de alguma situação ou mesmo para resolver uma dúvida que ele tem, ele já vai lá no aplicativo e já resolve. Mas dentro dessa linha, Bruno, Diego, pegando o último gancho seu aí, né, com relação à pergunta sobre a passagem de bastão, etc., né, o Bruno como sucessor, o Bruno tem um grande desafio pela frente, correto? O Walter Patriani, ele construiu, né, todo um processo dentro do segmento imobiliário para a Patriani e o Bruno vai tocar isso daqui para frente. Então, o Bruno tem desafios aí fortes pela frente. Perfeito. Correto? E você, por ser um aluno formado na Strong Business School em administração, onde o curso de ADM permite a visualização de muitas disciplinas, marketing, finanças, RH, contabilidade, operações, estratégia, projetos, etc.,
né? O Bruno, ele é formado em administração e a pegada sua, Bruno, eu entendo que essa continuidade do negócio, que é uma grande responsabilidade, né, você vai conduzir com muita maestria, disso não tenho dúvidas, né? Mas é muito desafiador e ele vai ter que trabalhar muito a questão, você falou palavras importantes, trabalha a inteligência artificial, como colocar cada vez mais a tecnologia no seu negócio. Então, a sua pegada, eu entendo que daqui para frente vai ser isso, Diego, né? Perfeito, Correto, né? perfeito. Como dar essa continuidade, como continuar com esse crescimento exponencial que eu falei, né? Na vida da Patriani. Então, é um grande desafio. Eu até reforçando isso que você falou e pegando o gancho no que o Bruno colocou e tão bem aqui, relacionado à questão da inovação, o Walter Longo, né, super conhecido, especialmente dessas questões de inovação, gosto muito do Walter, e ele coloca uma coisa que eu sempre faço essa analogia aos negócios, inclusive em tudo que a gente toca hoje, em setor de governo ou setor privado, que basicamente ele chama de fim da Idade Média e início da Idade Mídia. E nossa geração hoje trata muito bem nesse aspecto. Por quê? Antigamente, acho que e o seu negócio, quando você coloca essa questão do digital, está pautado em experiência. E muito dos negócios, professor, está pautado justamente na seguinte questão. A Idade Média trazia tudo pela média. Então, entregava serviço, entregava produto baseado no que a média da população é capaz de absorver, seja em termos financeiros ou seja em questões de necessidade. Então, um exemplo disso, próprio Netflix e os streamings, que ele não vai te oferecer o que a média da população gostaria de consumir em conteúdo ou que estaria na média do horário à disposição de ouvir. Então, quando a gente traça um paralelo entre o que é o fim da Idade Média ou o início da Idade Média, é justamente isso que ele colocou. A gente tem não o fim, porque existe ainda uma geração que busca muito aquilo que a média ainda entrega, mas a gente tem uma nova geração que emana muitos dados, né? Então, quando você trabalha com inteligência artificial, quando você trabalha com essa inteligência toda de estratégia de marketing para olhar o teu cliente, olhar o teu consumidor, você já está evoluindo para a idade que a gente chama mídia, que é trabalhando no indivíduo. Hoje os carros já são totalmente adaptados para a sua necessidade, né? O banco não são mais apenas 3 posições, né? Enfim, então acho muito bacana essa correlação e o Bruno, acho que ele personifica essa questão de transição mesmo de como CEO, como tomador de decisão aí no futuro. Com certeza, imagino que o Walter estará tocando e sempre próximo de você, mas você tem um desafio enorme pela frente, que é dar sequência, e não só dar sequência no negócio, porque por tudo aquilo que eu estou vendo o Bruno falar aqui, perdão, o grupo hoje trabalha a cadeia de valor. Quando você disse para mim que você quer entregar o meu enxoval lá na frente, eu imagino que você quer também produzir esse enxoval e você tem uma cadeia de valor muito grande aí no negócio, né? Olha a pegada, né? Então, olha a visão do Bruno quando falou em entregar enxoval. Já é pensando em alguma coisa lá na frente, para criar diferenciais importantes. Ele já criou diferenciais e a concorrência, com certeza, acaba indo no vácuo. Isso é uma tendência natural, ninguém quer ficar para trás. Mas o desafio seu, Bruno, é como cada vez mais pensar em inovar. Então, ok, eu já estou equalizado no mercado em que eu atuo, os concorrentes chegaram até mim, tá bom, mas eu preciso manter essa linha de inovação constante. Sim. Né? E aí, Bruno, um ponto importante, né, para não perder um pouco da conversa nossa, a Patria tem alguns prêmios, correto, Bruno? Né? Vocês têm alguns prêmios como dentro do Ranking Tech, vocês estão dentro das 100 maiores construtoras. Pode falar um pouquinho, Bruno? Tem o Intec... 50, né? Tem o Master Imobiliário, correto? Sim, você já tem prêmios por vários anos. Fale um pouquinho desses prêmios aí, Bruno. O Ranking Tech, o ano a gente ganhou entre as 100 maiores. E o ano passado, se eu não me engano, entre as 50 maiores do Brasil. Esse prêmio ele é por volume de obra, volume de apartamento, concreto, é volume. O Master Imobiliário, ele é um prêmio, né, que tem uma cerimônia super bacana no Monte Líbano, e ele premia algum case teu que você acha que aquilo lá foi legal por algum motivo ou por alguma dificuldade que você tenha vencido. Então, nós temos por exemplo, vou citar o de Santo André, o Estilo. É um apartamento super legal com uma sala 181 metros, a sala com 2 varandas. Foi o primeiro nosso que nós colocamos a sala com 2 varandas
Um projeto super inovador, 2 por andar, com vista para os 2 lados, vaga bem legal, uma vaga boa também, confortável. Uma das suítes bem legal também, que dava para somar com a outra. Ele ganhou pelo projeto, pela planta, pela inovação. É um prédio entregue já, tem uns 2 ou 3 anos que ele está entregue, e é um prédio que ganhou pela inovação. Nós temos outro em São Caetano, por exemplo, na Roberto Simonsen, que ele ganhou por velocidade de vendas. Então, nós vendemos 90 apartamentos, de 82 a 86 metros em 12 horas. É o nosso recordista. 80 apartamentos em 12 horas. 90 apartamentos. 90 apartamentos em 12 horas. 82 e 86 em 12 horas. A gente abriu o stand no sábado 9 da manhã, sábado 9 da noite não tinha mais apartamento. Né? E aí, claro que a gente ficou fazendo o atendimento dessas famílias durante a semana toda ainda. Porque não dá para você vender em 12 horas. Então a gente falava, olha, comprou, legal, a gente mostrava o decorado, mas volta na segunda, terça, quarta, quinta para a gente mostrar para você e para tua família, com calma, o que você comprou, né? E tem algumas razões para isso. Planta bem legal também, vaga boa, iluminado, preço justo, apartamento moderno, condomínio no preço legal também, como tinha no estilo também. Né? Então nós temos outro em Atibaia, que nós vendemos não vou lembrar agora sempre, mas foi próximo de 170 salas comerciais em Atibaia, no meio do impeachment da Dilma. Então, quer dizer... Meio de incerteza política, risco de crédito. E aí a gente defendeu o case, né? Então, é uma cidade, Atibaia é uma estância, não tem prédio. Hoje existe instância turística. É uma instância turística, não existem lançamentos com tanta frequência lá em Atibaia quanto aqui. Então, nós vencemos, né, a barreira de ninguém conhecer a Patriani, ninguém conhecia a Patriani, ninguém conhecia um lançamento na planta. A Atibaia não sabia o que era um lançamento na planta para você ir pagando depois receber depois de pronto. E a Atibaia não sabia o que era um lançamento comercial daquela magnitude. Não existia um endereço comercial onde 170 salas comerciais estariam juntas no mesmo lugar, com um mall embaixo. Então nós vencemos essas 3 barreiras no meio do impeachment e vendeu em 15 dias. Quer dizer, então nós acertamos ali na veia uma demanda reprimida que nem a gente imaginava que ia ser tão absorvida assim, né? E aí o prêmio premia essa coragem. Sim, né? Empreendedora, né? Empreendedora, de lançar algo inovador numa cidade que não mostrava nenhum histórico bom para isso. Então, o prêmio, o Master Imobiliário, ele premia. Interessante, hein? E o que é legal, professor, nisso que ele falou, é que essa visão empreendedora do negócio, e quando a gente fala de cidade, quando um empreendimento como esse chega, ele traz com ele um mix de serviço e produto para o entorno do empreendimento, comércio, geração de emprego, renda, muito forte, né? Então, são empreendimentos de muita relevância para a cidade, para o dia a dia de quem mora e vive, e empreende na cidade. Boa, Diego. Você falou antes, né, sobre a cadeia produtiva. Então, a Patriani, ela tem uma grande... Ela impacta muito na cidade, né? O quanto que não gera de atividades, né, dentro da cidade, né? Desde a terraplanagem, o terreno, aí todos os serviços, né, que estão no entorno de um empreendimento, Bruno. A cadeia produtiva é muito grande, né? Envolve, então você movimenta negócio, movimenta serviço, gera renda, né, para a cidade, gera impostos para a cidade, né? Isso acaba contribuindo de uma forma muito positiva, porque na cadeia todo mundo acaba se beneficiando e acaba sendo impactado de uma forma muito positiva, né? Sim, e começa até antes do lançamento. Antes, isso. O topógrafo tem que medir o terreno, aí a gente vai lá, constrói o stand, já começa no stand, vende aquilo, depois constrói o apartamento, vem toda uma cadeia moveleira depois, linha branca, todo mundo precisa de micro-ondas, de uma geladeira. Isso. A relação com os stakeholders muito grande. Fenomenal. Stakeholders muito intenso aí. Se a gente eu fico parado, às vezes, na Patriani pensando o tanto de negócios ocultos que existe naquela construtora. Eu fico louco, porque a vontade é vender, né, cada vez mais para o mesmo cliente. Às vezes eu não preciso de mais um cliente, só que eu preciso vender mais para o Vamir, que vai precisar de algum negócio oculto, não só do teu apartamento. Então, o sonho da Patriani é te atender de ponta a ponta do que for imobiliário para você. Entregar um lar, não um monte de paredes. Perfeito. Não é commodity. O lar que é um negócio mais aconchegante, um negócio mais customizado, né? Bruno, Diego, agora nada disso vem de graça, correto? Então, todos os números impactantes que você falou, esses prêmios, por trás é um trabalho muito intenso, né? Como que é a gestão da Patriani, Bruno? Hoje, né? Falar um pouco da gestão. Você tem os seus departamentos de marketing,
financeiro, o de estratégia que cuida de novos negócios. Como que está a estrutura hoje? Fala um pouco da gestão Patriani, desde a estratégia, desde da escolha do terreno até chegar no pós-venda. Sim. Hoje a Patriani, eu tenho 2 vice-presidências. Então, no comando, eu, o Walter, o Eduardo Loyola e o Maurício Soller. Esses 2 são os nossos vice-presidentes, que um comanda a parte de obra, que é o Eduardo, que é também um desafio gigante que nós teremos daqui para frente. Hoje a construção civil, ela sofre de um apagão, né? Nós temos um apagão nas 2 pontas. Numa mão de obra um pouco mais qualificada e naquela mão de obra um pouco menos qualificada. Então, esse é o nosso desafio, de achar bons colaboradores nas 2 pontas. E minha outra vice-presidência é a parte de incorporação, né? Não a construção, é a parte de incorporação, que é a Maurício Soller, que é a parte de marketing, financeiro, novos negócios. E aí as diretorias são 8 diretorias, são 9 diretorias. Tem uma diretoria de projeto, né, totalmente técnicas, que são o pessoal de obras, a própria engenharia, né, que é gigante, que eu tenho um engenheiro por obra, depois eu tenho um time todo técnico que ajuda esses engenheiros por obra, e depois eu tenho um chefe de engenharia, que é o João Garcia, que responde para o Eduardo, que é o nosso vice-presidente. E do outro lado a mesma coisa, tenho a parte de finanças, a parte de marketing, a parte de vendas, a parte de relacionamento, que é antes do cliente assinar o contrato. Ok. A gente trabalha assim, enquanto o cliente não assina o contrato, ele é impactado pela vice-presidência de incorporação. Depois que ele já assina o contrato, que ele está esperando só o apartamento, aí ele vira cliente da outra vice-presidência, que daí ele está esperando o apartamento dele. Claro que tem os eventos, e ele ainda vai ver todo mundo da Patriani. Mas hoje a gestão, a governança da Patriani, ela é bem focada. A gente se prepara, não que isso seja um sonho, né? Nem uma meta, mas a gente quer ter o mesmo nível de organização de uma empresa de IPO. Perfeito. Então a gente se prepara para isso. Isso, e aí você falou um ponto que ia comentar também, vocês pretendem abrir o IPO? Não. Está? Não tem intenções por enquanto? Quem sabe num futuro distante aí que eu não consiga prever agora. Tá, mas no momento não... O fluxo de caixa tá bom. Dentro da sua fala agora, Bruno, um ponto importante, né? A parte de obras, o canteiro de obras lá é uma mão de obra que realmente existe um apagão, né? Nós estamos passando por um apagão muito grande em vários setores, né? Falta mão de obra em várias esferas aí. Como que vocês trabalham a capacitação, a formação dos colaboradores, tanto do pessoal do canteiro de obras como do administrativo? Vocês têm alguma ação específica para capacitação? Nós temos treinamentos que a Patriani imprime e nós também cobramos treinamento que os empreiteiros façam. Então hoje o comando da obra é da Patriani. Nós temos um engenheiro, um mestre, um xarife administrativo, 3, 4 arquitetos, mas o dono da obra é o engenheiro. E aí o engenheiro responde pela obra. E embaixo desse time nós temos os empreiteiros. Então vem o empreiteiro de fundação, faz o serviço dele, vai embora. Tá. Vem o time que é empreitado. Vem o time de estrutura, faz o trabalho, levanta a estrutura do prédio, vai embora. E assim sucessivamente por todas as cadeias. Só que o bacana é que esses times, provavelmente, eles já vão embora para outra obra da Patriani. Então, como a gente tem um lançamento por mês, basicamente, estou arredondando aqui, basicamente um lançamento e uma entrega por mês, o time de fundação, ele saiu do trabalho da obra de São Bernardo, por exemplo, veio para a nossa obra de Santo André. Terminou de Santo André, vai para a obra de São José. Terminou de São José, vai para Campinas. Então, isso faz ele ter trabalho a vida toda. Isso faz com que ele se assegure, que o empreiteiro se assegure na qualidade, porque a gente gosta de cobrar uma qualidade melhor. Então, por exemplo, saiu o caminhão de terra, tem que limpar a rua na hora. Então, não posso ter o vizinho andando na rua suja que a gente sujou. Sim. Então, acontece, vou derrubar a terra, mas o nosso pessoal tem que limpar na hora. Isso acontece em todas as etapas, né? Dei só um exemplo aqui. Isso faz os próprios empreiteiros se policiarem e ter uma qualidade legal, porque eles não querem perder uma construtora que dá trabalho para eles todo o prédio. Então a gente acaba querendo, meio sem querer, fazendo escola e pedindo para eles melhorarem, porque se o trabalho não for legal, eles estão fora. E quem não quer pegar uma construtora que está com lançamento, né, todo mês?
Nós temos também um projeto bem legal, que é novidade, que acho que estou falando pela primeira vez, que é o Mulheres em Construção. Nós temos um projeto, por enquanto piloto, mas tem tudo para dar certo. É uma turma de 20 mulheres com experiência e sem experiência, que estão tendo treinamento na obra, no loco. Isso vai rodar todas as obras da Patriani, elas começaram numa obra em São Bernardo, mas elas vão fazer serviços na parte de instalação de elétrica, hidráulica e um pouquinho de acabamento. Então claro que nós vamos mexer, né, no ambiente, tomar os cuidados que precisa ter para colocar as mulheres no ambiente que é majoritariamente masculino, mas que a gente vai, é a nossa primeira turma de mulheres. Que bacana. Mais uma inovação. Começamos semana passada. Legal, Bruno. Então nós temos um time de 20 mulheres, começou pequeno, com 20 mulheres, mas já tem a segunda turma. E elas vão fazer o quê? Parte de instalação, hidráulica e elétrica e um pouquinho de acabamento. Isso. E o mais bacana, essa turma ela vai ter, elas vão ter a flexibilização de horário. Então se elas tiverem que deixar uma criança na escola, por exemplo, na creche, elas podem entrar mais tarde, ou pode sair mais tarde, ou pode entrar mais cedo e sair mais cedo. Então a gente flexibiliza o horário das 7 às 9 da manhã e das 3h30 às 4h30, 5h30 da tarde, para elas fazerem a logística do dia delas. Muito bom, hein, Bruno? É um projeto novo, piloto, que a gente começou agora. E entra dentro do conceito ESG também. Exato. Tem o social e o Isso que eu estava pensando aqui, né? toda a empresa estruturada no ESG. E aí, Bruno, chegando já no final da conversa, está excelente, né? A gente passaria o dia inteiro conversando aqui, mas na faculdade nós temos uma dinâmica, né? Que é uma dinâmica, mas eu digo que é um projeto, que é uma disciplina, que é a consultoria estratégica de negócios. O objetivo é colocar os alunos dentro do conceito hands-on, mão na massa, ou chamado learn by doing, aprender fazendo, né? Os alunos, então, eu capto empresas no mercado. O Diego participou da consultoria, fizeram a consultoria... Nossa, foi a CISA. Da CISA, né? Foi a melhor equipe de trabalho, ganharam o prêmio, né? Foi a equipe do Bruno, correto? Um trabalho sensacional. Então, o foco é o seguinte, Bruno, você apresenta para a equipe as dores e desafios que você tem na empresa. E os alunos, no decorrer do semestre letivo, eles vão trabalhar soluções para as dores que você apresentou. Então, é uma dinâmica, é um conceito, uma disciplina onde coloca o aluno como protagonista do aprendizado, metodologia ativa, né? Então, ele vai sentar com o empresário, ele vai discutir estratégia, vai discutir problemas que estão lá em cima, né, no nível empresarial, junto com o presidente, o empresário, o gestor. Então, permite essa possibilidade de que ele tenha uma visão sistêmica da empresa. Então, durante o curso da graduação em administração, ele sai com essa formação. Ele já vivenciou um caso prático, um case real. Como você vê, Bruno, esta ação, tá? Você, como empresário, qual a sua visão do aluno já tendo essa formação durante a graduação? Como que você enxerga, né, esse aluno no mercado de trabalho? Já teve uma experiência real, né, que a consultoria faz a ponte, academia, universidade com o mundo corporativo e empresas. Sim. E eu acho que uma construtora, Valmir, pode ajudar muito nesse processo. Porque lá a gente absorve profissionais de várias áreas, né? Nós temos engenheiro, arquiteto, temos gente formada em administração, em publicidade, tem um pessoal de marketing lá fortíssimo. Numa construtora com tantas áreas assim para mexer, eu acho que seria fenomenal. Nós tentamos lá no passado fazer algo parecido com outra instituição, acabou que a gente não colocou muito pé embaixo, mas eu acho que a gente poderia tentar agora, inclusive. Inclusive, a Patriani adora se colocar como startup. Até para vocês, inclusive, é um convite para você, e você, quando eu digo você e seus alunos e os cursos, usarem a Patriani como um laboratório. E a gente fala isso para os bancos, a gente fala isso para os stakeholders, a gente fala isso para os outros parceiros. Diversas vezes o pessoal apresenta para nós, e para mim, inclusive, uma ferramenta que eles sequer utilizaram em outra consultora ou em outra empresa. E a gente gosta de ser o laboratório, ou de ser o pioneiro. Claro, tem coisa que não dá certo, mas tem muita coisa que a gente coloca, em prática. E o aluno aprendendo hands-on, faz muita diferença.
Então, isso. Ele vai sentir exatamente a dor que eu tenho, a dor que eu quando o meu time tem. Então, é fenomenal. Ele ganha muito tempo. Isso, né? Ele ganha muito tempo e qualidade. O próprio processo de automatização, de personalização das unidades, a gente faz, e é um projeto muito doloroso para a Patriani hoje ainda. Por quê? Porque é difícil. Num prédio de 200 apartamentos, eu vou ter 200 apartamentos diferentes. Sim. Se alguém me apresentar uma solução, como é que eu faço isso mais rápido, com menos dor, menos custo e o cliente sai mais feliz, pô, perfeito. Essa eu acho que é uma das principais da Patriani hoje, que é o que justamente diferencia a gente não de todo mundo, mas de boa parte da indústria, porque a indústria está indo muito para a repetição, e por razões óbvias, né? A repetição faz você gerenciar melhor os custos, faz você construir mais barato e mais rápido, mas é o que a gente fala, né? Construir direito dá trabalho, e o cliente ele está vindo por uma outra versão, é uma outra visão. E eu acho que a gente está no caminho certo, é só ver o resultado que a gente teve no último prédio, né? Com certeza, né? Então, a consultoria, você vê o aluno adquirindo esse conhecimento prático antes, com certeza auxiliaria bastante você dentro do seu negócio, onde ele já entra entregando o que você deseja, né? E a Patriani seria um laboratório para você. Muito bom, vamos estreitar sim esse relacionamento mais aí. Professor, e só complementando para o lado do aluno também aqui, que é bem interessante essa visão, quando o aluno embarca numa experiência como essa, em uma empresa tão significativa em termos de tecnologia, inovação e oportunidade de erro de construção, é super importante porque talvez você e provavelmente vocês não vão absorver todos esses alunos, obviamente, né, na cadeia de empregos da companhia, só que essa experiência que o aluno tem lá o forma ainda mais, o dá mais insight, o coloca como uma mão de obra ainda mais qualificada, que quando ele vai para o mercado, e seja do próprio mercado da construção ou uma outra, aquilo que ele viu, aquilo que ele pôde propor, aquilo que ele construiu como insight e como conhecimento na imersão, ele melhora também todo o nível, mais uma vez a cadeia cresce e ganha junto quando a gente consegue aproximar a academia, né, os alunos e todo o conhecimento que a gente tem em sala de aula, que é primordial. Quando a gente faz isso virar hands-on, vai para a companhia, propõe, analisa, se experimenta ali em algumas oportunidades. Por mais que não fique, às vezes, a gente não tem espaço para contratar todo mundo. Só que o quanto vocês impactam na formação daquele aluno aí como já um profissional, unindo a parte do conhecimento de sala de aula e do dia a dia, é fundamental para o mercado. Diego, muito bem colocado, porque você passou por esse processo, fez a consultoria e eu não tenho dúvidas do aprendizado realmente que o aluno obtém. Então, é uma via de mão dupla. O aluno aprende bastante, porque ele vai vivenciar um case real, e a empresa adquire conhecimentos em ferramentas, metodologias que talvez ela até conheça, mas ela não teve oportunidade de colocar em prática, porque realmente a vida do empresário é muito corrida. Então, você pega, eu trabalho em empresas pequenas e médias, né? De preferência pequenas, já trabalhamos com grandes também. As pequenas por quê? Porque o empresário que eu falo, ele tem que cobrar o pênalti e correr para defender, correto? Então ele bate e corre lá para defender. Então ele não tem oportunidade de trabalhar muitas situações que ele gostaria, né? E a consultoria oferece isso. Legal. Bruno, que conselho que você daria para os nossos alunos que estão saindo da academia e indo para o mercado de trabalho ou para o mundo empreendedor? Difícil essa ou não? Pô, difícil. Que conselho, hein? Hein, Diego? Eu acho que um dos valores da Patriani, eu acho que é um dos pilares, e porque a gente teve não sucesso, porque o sucesso ele é sempre a repetição de algo bom que você faz. Isso. Circunstância de muita disciplina, né? Mas a gente sempre tenta se colocar e consegue na maioria das vezes, se colocar no lugar do cliente. Então, um conselho para o pessoal de negócios: solucione a dor do cliente. Mas não é só falar, realmente vá viver o que ele está vivendo. Faz o caminho que ele tem para usar o teu serviço ou para comprar o teu produto. Vê se aquilo não tem muita fricção, vê se aquilo é rápido, é fácil, é intuitivo. Esse é o meu papel na Patriani. É fazer o cliente comprar o apartamento, mas antes de tudo, e tão importante quanto isso, ele ter uma experiência de mercado imobiliário mesmo. Então, aí na hora que a gente soma um produto legal a uma experiência gostosa de ir lá no stand e sem dores,
a hora que ele vê que comprar no apartamento da Patrani é legal e a gente dá subsídios e ideias para ele, que ele soluciona a dor dele, aí é fantástico. Né? E o stand da Patrani nada mais é do que isso. É solucionar as dores do cliente antes dele saber que ele vai ter. Né? Às vezes ele levanta o prédio e ele não vai gostar da vista. Como é que ele sabe se vai gostar ou não? Só o prédio lá em cima, daqui 2 anos? Não, ele consegue ver agora. A mesma e coisa vocês já implementaram, correto? Né? Essa oportunidade do cliente, ele escolher um andar, ele consegue ter uma vista, né, daquele andar que ele escolheu. Exato. Sem ter o prédio antes. Né? Eu dei um exemplo, né? Mas eu acho que é isso. É olhar o mundo, não só o teu negócio, mas olhar o mundo pelos olhos do teu cliente. Aí sim você consegue interiorizar o que ele tá sentindo. Legal. Bruno, eu não tenho dúvidas aqui com relação ao quão importante foi esse bate-papo bem descontraído. Assim, muitas informações importantes, né, para o mundo dos negócios, para o mundo do empreendedorismo. E aqui eu quero deixar um convite já, tá ok? O Walter Patriani conversar com a gente num podcast, fazer um podcast para ele falar sobre empreendedorismo, né? Correto? Isso seria muito bacana a gente sentar com ele aqui para conversar a respeito, tá? Então, fica o convite para o Walter Patriani, né? Participar de um podcast com a gente aqui, né? O Diego também, e a gente vai conversando. Né? Eu retribuo o convite com outro convite, então vocês todos estão convidados, a Strong, os alunos, quem vocês quiserem levar a visitar todos os stands da Patriani, não só o do Splendor. Eu falo do Splendor porque está aqui pertinho da gente. Mas lá é ilustração de tudo que eu falei aqui. Né? Não tem jeito de você conhecer uma construtora sem conhecer um stand de vendas dela. Né? E não é um stand de vendas, é um stand de experiências. Sim. Não, então, com certeza nós vamos, o convite feito, meta dada, meta batida, correto? Então já foi dada a meta, tem que bater a meta de estar o stand aí, né? Certo? Diego? Eu quero só agradecer a Strong. Estou em casa aqui hoje, então quero agradecer a oportunidade de fazer parte desse bate-papo, desse quadro do Conversa Strong, né, um podcast de empresas e negócios com o professor Valmir, que foi meu professor em sala de aula, que eu já agradeço muito. E, Bruno, agradecer por aceitação do convite e por enriquecer tanto que hoje é uma inauguração aqui, né, inclusive, desse podcast. Então, agradecer você por enriquecer tanto com todo o seu conhecimento, com toda a sua garra, inovação, vontade por fazer diferente, fazer mais. Aprendi muito aqui, tenho certeza que quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, os alunos em sala de aula também aprenderão, vão surgir dúvidas, vão surgir vontades, inclusive, de conhecer a operação, de fazer parte lá do laboratório. Fica para vocês agora essa aproximação de fazer isso ser possível. Mas muito obrigado, viu, Bruno? Legal, a gente que agradece. Me senti em casa também. Obrigado, Valmir, obrigado à equipe, obrigado, Diego. O convite é sério, espero vocês de verdade no nosso stand, em nossos estantes. Não vai ser o último prédio aqui em Santo André, temos alguns abertos aí pelo ABC. E foi um prazer, e é verdade, a inauguração. Super feliz, honrado. Obrigado pelo convite. Imagina, Bruno, para nós é uma satisfação recebê-lo, né? Uma empresa referenciada no segmento em que atua e por estar em Santo André, nasceu em Santo André, né? Então, para nós é uma satisfação tê-lo aqui, Bruno. Agradeço a sua agenda, correto, que é muito concorrida, você está aqui com a gente. Agradeço ao Diego, ao Diego, né, pela rica contribuição, como sempre, né? Tá, auxiliando em muitas ações aqui com a gente, né? Trazendo, né, novidades, informações, né? E nos encontramos no próximo podcast. Com certeza. Certo? Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Diego. Obrigado, gente. E até a próxima. Obrigado, um abração.